Galera, sejam bem-vindos para mais um conteúdo aqui no nosso canal, onde nós falaremos muito sobre o Botafogo. Mas para você assistir esse vídeo, nós pedimos que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Já tem um jogo importantíssimo já agora na quarta-feira, então espero já estar no bolo ali e ver a nação de perto. Então, com certeza, aquele frio na barriga. E estou ansioso para reencontrar todo mundo e a gente ser feliz junto. Com certeza, eu já trabalhei com o Gregory no Bahia, a gente foi muito feliz. É um cara que é um líder do grupo, né? Sempre naquela época já foi um líder e agora, essencialmente. Então, com certeza, eu falei com ele. O grupo unido, falou tudo sobre o grupo. Então, com certeza, a gente viu que muitos jogadores saíram, mas aquela base forte ainda do Botafogo ainda está toda. Então, eu estou muito feliz, conversei. Tirei algumas dúvidas, ele falou que vem o Rio de Janeiro é muito bom, só coisa boa, e eu estou muito feliz, como eu falei, tô realizando o sonho de voltar para cá com a camisa grande, pesada que é o Botafogo, então espero corresponder todo mundo e ganhar títulos como foi no ano passado. Eu gosto muito dele, jogando pela direita a gente já viu fazer muita coisa boa, sai do Brasil quando o Abel coloca ele para jogar na esquerda e acaba não rendendo tanto, mas eu sei que você conhece de outros tempos e agora quero ouvir tua expectativa vestindo a camisa do Botafogo, que é campeão de Libertadores brasileiro. Desde os 17 anos, eu sou técnico do Novo Horizontino e o Palmeiras manda ele pra gente lá, então a gente conheceu ele menino começando, vinha da seleção de base também. Depois ele joga no Londrina muito bem, depois ele joga no Bahia muito bem. E quando ele joga no Palmeiras, ele no lado direito, ele fez muitos gols, até de cabeça, entrando ali. Então, assim, do lado direito, eu acho que ele vai conseguir render muito. Eu acho que o Botafogo está dando uma resposta. Não sei se ainda a altura daquilo que ele vai precisar, porque replicar Almada é muito difícil, replicar Júnior Santos é muito difícil, Luiz Henrique é muito difícil, fora os outros que já tinham acordo para sair e tiveram que sair. Agora, é um jogador que em plenas condições, é um jogador que ajuda muito, é um jogador que sabe ser incisivo, sabe que fazer a tabela. Agora, concordo com o Pascoal, tem que jogar ou na meia direita, mesmo sendo canhoto, ou aberto na direita para trazer para dentro, abrir para o lateral, fazer uma tabela, chutar para gol, penetrar quando a bola está vindo do lado esquerdo, que é o que ele sabe fazer bem. Eu acho que uma excelente contratação que o Botafogo, para começar aí, né, a voltar, a dar confiança para o seu torcedor. Porque o torcedor do Botafogo agora está triste. E tem um confronto agora já com o Flamengo, que se tivesse o outro time campeão da Libertadores do Brasileiro, a gente ia dizer que... Não, amanhã tem Fluminense. A gente ia dizer que o Botafogo era favorito. Hoje, o favorito para esse jogo de domingo, né? É o Flamengo. Em termos de prateleira, ele não chega na mesma prateleira do Luiz Henrique. Isso para mim tá claro. Embora ele seja bom jogador. Mas ele vai ter que render muito para suprir a altura. O que eu acho interessante desse olhar é como o Botafogo tem buscado jogadores que se enquadram no modelo de jogo. E aí, no modelo de jogo, a gente pode conversar. Porque, assim, o Botafogo, e isso eu acho que é raro. O Botafogo contrata... Não é que o Botafogo contrata um técnico e aí, de acordo com o técnico, o time joga. O Botafogo, como SAF, escolheu a maneira que ele quer jogar. E aí ele busca um técnico dentro dessa maneira e jogadores dentro dessa maneira. Como é que o Botafogo joga? De maneira muito vertical. Sim. E tanto o Luiz Henrique como o Arthur se encaixam em times que jogam de maneira muito vertical. Embora eles não sejam jogadores iguais, mas eles possibilitam esse tipo de jogo. Então o Arthur é um cara que vai brigar para ocupar um espaço de protagonismo, embora ele não chegue deste tamanho. E ele é um cara que tem, jogando pela direita com esse pé canhoto forte, a puxada para dentro e a finalização muito forte. Ele fez muito gol, especialmente no Red Bull Bragantino. Jogava ele de um lado, o Claudinho do outro, ou ele e Elinho depois, puxando para dentro e batendo forte. Então, assim, eu quero ver qual vai ser o Arthur. O Arthur do Bragantino joga bem no Botafogo. O Arthur do Palmeiras vai ter um pouco mais de dificuldade, mas ele se encaixa no modelo. Então, é uma observação do ponto de vista tático interessante que tem qualidade, no mínimo, para ajudar o Botafogo. Eu vejo ele chegando para brigar por titular, para ser titular. Hoje sim. Não, no espaço que tem o Botafogo... No espaço que tem ali na ponta direita com a saída do Luiz. Ele é titular. Nesse espaço ele vai ser titular. Tanto que ele conversou com o Gregory para saber como é que é. Porque é o seguinte, quando o cara chega, ele vai procurar as lideranças para saber como é que as coisas são, como é que funciona, para saber como é que o clube é, para saber... Porque
todo esse enredo, quem já está lá há mais tempo, acaba passando para quem chega. Sim. Né? As informações de como que é, de como não é. Como não tem treinador ainda, a gente fica nessa situação vivida pelo Botafogo. O Botafogo tem um jogo no meio de semana e um jogo no final de semana. Qual é o mais importante? O do final de semana. Então, vale uma taça, né? Mas esse time inteiro já jogou no final? O que vai jogar no final de semana jogou alguma partida? Juntos até aqui? Nessa temporada, não. Não, nenhum deles jogou. Quer dizer, nessa temporada não, né? Porque o Almada foi embora, nenhum o Luiz Henrique deles, foi embora, nenhum deles não. teve nenhum minuto nessa temporada. Então, sim, essas coisas que estão acontecendo no Botafogo fatalmente não aconteceriam se tivesse um treinador para definir o patamar, para definir qual seria o trabalho a ser executado. Ponto. Ele chega com muito potencial para ser um jogador para desequilibrar no time do Botafogo. Ele pode dividir com o Savarino as funções, porque o Savarino é um jogador de muita qualidade, desde que ele não seja o protagonista. Ele é um jogador de muita qualidade, desde que ele não jogue pela beirada do campo. Alguém tem que dividir com ele no Atlético ele era o cara aberto no campo e era um nome para ser o protagonista, não conseguiu jogar. No Botafogo ele não era, porque o Almada era o protagonista. Então ele dividiu com o Almada essa obrigação e ele acabou sendo um jogador de extrema importância para a equipe do Botafogo. Até tem quem discuta se foi ele ou se foi o Almada, o cara na armação, os caras que funcionaram, quem funcionou melhor. Né? Para mim quem funcionou melhor... o ano inteiro, né? O Almada jogou meio ano. Né? Para mim, também, né? o cara que desequilibrava tinha outro nome. Né? Luiz Henrique. Luiz Henrique. Esse aí, para mim, é o cara que desequilibrava e desequilibrou o tempo todo a favor do Botafogo. E o Arthur entra nesse espaço deixado pelo Luiz Henrique. Ele não é um jogador de profundidade, mas é um jogador inteligente para saber fazer algumas jogadas. Né? Ele é muito inteligente para saber jogar, da direita para dentro. E como o Zupac falou, com a canhotinha pronta para bater no gol, ele bate de média distância muito bem. Aqueles gols da entrada da área, eu gosto desses gols da entrada da área. Uma coisa, o Silas falou uma coisa que eu tenho boa memória dele. Tanto no Bragantino quanto no Palmeiras. Ele é um jogador que vem da direita, sempre correndo em direção à bola. Se o lateral o encontra ele vindo na trajetória, igual o Piquerez fez nesse lance que a gente mostra aqui, encontra ele passando, ele vai dar uma cabeçada e vai fazer o gol. Sim. Porque ele é muito esperto nisso, ele é rápido e é esperto nesse tipo de jogada. Eu acho que o Botafogo fez uma boa contratação. Ele é bom jogador. Coloca na tela quem são os concorrentes à posição, né? Para passar a bola lá pro Tetra. Ô, Tetra, aí a gente está vendo a temporada de cada um que está à disposição no elenco, né? Igor Jesus é centroavante, a gente colocou ali algumas opções para entender a concorrência e quem pode jogar junto com o Arthur. O Arthur fez 36 jogos, 7 gols e 6 assistências. É um número que só fica atrás do Igor Jesus em relação a gols e assistências. O Igor tem até menos partidas que ele, porque chega no meio do ano, né, Zinho? Então, eu vejo ele à frente de todos os outros que estão aí. Como é que você enxerga o Arthur no Botafogo? É uma ótima contratação. Não vou aqui comparar jogadores, né? Porque o Luiz Henrique já foi embora e quis ir embora, né? Ele já tinha essa mentalidade. Acho até que a escolha dele foi ruim, né? Ir para a Rússia, acho ruim, né? Até para esportivamente brigar por vaga em seleção brasileira. Mas aí cada um sabe, né, da parte financeira, o que precisa para o seu futuro. Eu estou falando mais de campo, de escolhas para carreira. Não acho uma boa, ainda mais que a Rússia não disputa, né? Não disputa a Champions League, não disputa nada disso. Então, acho que o Arthur chegando, ele vai ajudar muito para aquilo que o treinador quer. O treinador é o Carlos Leiria. O Botafogo vai ter um treinador no jogo. Não vai entrar sem treinador. Não vai ter ninguém no banco. Vai ter um treinador lá. O cara é profissional, o cara se formou, o cara trabalhou, o cara tem uma história na base, o cara tem o potencial dele e está como interino porque é funcionário do clube e vai estar comandando, está treinando esse time. E estava vendo o que esse time estava produzindo. Não vai chegar lá para querer inventar, não. Aquele modelo de jogo do Botafogo e a base do Botafogo está toda ali. Não tem muitas opções no banco. Porque saíram muitos jogadores que eram peça de reposição. Eduardo, Tiquinho, Tietê, Júnior Santos, vários. Mas assim, você olhar para o time titular, continua sendo um time muito bom.
O Arthur vai entrar pelo lado direito para fazer essa função de recompor sem a bola, mas de dar ali a profundidade com o Vitinho, que é um lateral que apoia muito. Então ele fecha um pouquinho, dá o corredor para o Vitinho, bate bem de fora da área, chega bem ali para finalizar. É bom jogador, tem 26 anos, jovem, tá com saúde, tá com energia, vinha com ritmo, não tá mal fisicamente, pelo contrário, vai entregar fisicamente. E eu acho que pode ajudar muito. Aí você vê que o Savarino, de repente, vai ficar mais centralizado, sabe fazer essa função, pode até trocar de posição em algum momento ali, ter mais movimentação, isso é bom, né, para não ficar preso só numa função. E pelo lado esquerdo, o Leiria vai ter que escolher. É o Jefinho que vai jogar ali, é o Matheus Martins, que eu acho que é bom jogador, teve muitas oportunidades com o Arthur Jorge, era até uma primeira opção para entrar, porque o Tiquinho estava se recuperando, o Júnior Santos se recuperando. Quem ganhou mais minutagem foi o Matheus Martins. Eu acho ele bom jogador, entra muito pelo lado esquerdo, tem gol, chega-se e se aproxima do Igor Jesus. Então acho que o Botafogo tem Gregory e Marlon ali como os dois volantes. Savarino está ali, o centroavante é o mesmo. O quarteto defensivo nem se fala, é o mesmo. Então está montado, goleiro também. Precisa ganhar ritmo de jogo, voltar a jogar. Vai jogar contra o Fluminense, uma parte do jogo, deve mesclar, para chegar com o mínimo de condição. O Flamengo leva vantagem porque tem mais minutos de jogo, o time principal, né? Então leva essa ligeira vantagem, mas acho um jogo muito parelho, o de domingo, né? Contra o Fluminense, acho que o Botafogo é favorito. Mesmo sem ritmo de jogo, mas se jogar esse time titular no Nilton Santos, mando de campo do Botafogo, o Fluminense ainda patinando, eu acho que o Botafogo até é favorito para o jogo de amanhã contra o Fluminense no Clássico. Rapaz, a gente já fala bastante desse Clássico amanhã. Thiago Carvalho traz mais informações. Na tarde desta terça-feira, o Botafogo apresentou o primeiro reforço para a temporada 2025. O atacante Arthur chegou ao clube com contrato até 2029 e falou sobre a escolha de vestir a camisa alvinegra. Estou muito feliz, muito contente, não só eu, mas com certeza minha família. Acho que é uma honra para mim jogar num grande clube, de voltar ao Brasil, né, de um grande clube. Então, agradeço demais vocês. Com certeza foi um sim vindo do meu coração mesmo, da minha família. Então, estou muito feliz, muito honrado. Espero corresponder à nossa torcida e todos vocês. Arthur chega do Zenit da Rússia por um contrato de 4 anos. Os valores investidos pelo Botafogo foram de 10 milhões de euros, o equivalente a 61 milhões de reais. O atacante falou sobre a responsabilidade de suprir a ausência de Luiz Henrique, que deixou a equipe. Um cara que foi campeão da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, já se tornou um ídolo do clube, então uma responsabilidade grande para mim. Ele já tem a história dele, agora eu quero construir a minha história, com certeza, né? Então, a partir de agora é uma nova história, um novo momento. Além de ocupar a função que antes era feita por Luiz Henrique, Arthur vai vestir a mística camisa 7 alvinegra. É uma responsabilidade muito grande para mim, como profissional, de vestir uma camisa tão pesada, que é do Botafogo, e com a camisa 7, que é a principal daqui, né? Como você falou, o Garrincha é o ídolo para todos nós aqui do futebol brasileiro. Arthur também falou sobre a estreia com a camisa do Botafogo. Ele disse que está ansioso para entrar em campo e, inclusive, no próximo final de semana, já pode decidir a Supercopa do Brasil, quando o Botafogo vai enfrentar o Flamengo no estádio Mangueirão, em Belém do Pará. Estou muito ansioso realmente. Eu preciso até trabalhar isso em mim, dessa questão de ansiedade, que já quero que chegue logo domingo, mas faz parte. Acho que estou muito contente, espero que chegue logo domingo e a gente seja campeão. Antes do clássico contra o Flamengo, em Belém do Pará, pela final da Supercopa do Brasil, o Botafogo volta a campo nesta quarta contra o Fluminense, aqui no estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Carioca. Vamos começar com o Arthur, Léo. O primeiro reforço aí do John Textor, que prometeu mais. O Wendel também vai chegar no meio do ano, posição de volante. O Arthur, um atacante. O Arthur, desde que saiu do Palmeiras, foi negociado pelo Zenit, já não vivia aquele grande auge. E por isso também muito foi negociado pela saída do Palmeiras para o futebol russo. Ele até agradeceu, elogiou, acho que é uma boa oportunidade para ele brilhar aqui no futebol brasileiro, ser destaque. Agora,
tá na altura de... Não exatamente a mesma característica, mas está na mesma altura de Thiago Almada e Luiz Henrique? Não, muito longe. Bom jogador, claro, ótimo jogador. Pode ser peça útil para o Botafogo, mas não espere dele a mesma qualidade do Luiz Henrique. Até acho que eles são dois jogadores de 1 para 1 muito forte, jogo individual, mas qualidade técnica, se a gente colocar um do lado do outro, Luiz Henrique sem a menor dúvida. Luiz Henrique, atuando no futebol brasileiro, é jogador de seleção. Sim. O Arthur vai ter que criar o seu espaço e atingir um nível que eu acho que não é possível para ele, que é o de seleção brasileira. Pode ser útil na composição do elenco para jogar especificamente aberto pelo lado direito. O Abel, no fim da passagem do Arthur pelo Palmeiras, até tentou colocá-lo como um meia pelo lado direito, atrás do Rony, com Veiga e Arthur formando uma dupla de meias, com o Mike liberado para apoiar e sendo o cara da amplitude pelo lado. E o Arthur teve muita dificuldade. Ele caiu muito de rendimento a partir desse sistema, que tinha inicialmente o Dudu pelo lado esquerdo e o Veiga um pouco mais como meia pelo lado direito. 2 meias atrás do Rony como centroavante. Isso durou muito pouco. O Palmeiras jogou assim contra o Barcelona de Guayaquil, depois na sequência contra o Vasco no Allianz Parque, o Dudu rompeu os ligamentos do joelho, ficou fora e o substituto do Dudu passou a ser o Arthur, que nunca conseguiu chegar ao melhor nível que tinha jogando bem aberto pelo lado direito no 1 contra 1. Então é um cara de características específicas, vai ter que jogar e vai ter que ser esse cara para dar amplitude pelo lado direito. Se o próximo treinador do Botafogo não desejar que ele atue dessa forma, eu acho que ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade. E aí esse é o ponto, beleza. O Textor deu uma entrevista recentemente, confirmando que, para ficar tranquilo, que os reforços chegarão pelo menos até abril. Só que o Botafogo vai largar de novo o campeonato estadual. Ano passado terminou em 5º, e aí ficou com vergonha lá de levantar a taça porque foi vaiado. Tá sofrendo já no Campeonato Carioca. É verdade que com um time alternativo. Tem um clássico pela frente contra o Fluminense. E aí vai ser a estreia de quase o elenco ideal ali. Só que sem treinador, Léo, fica muito difícil trabalhar, cara. Porque antes era o elenco todo reserva, eu liberei. Aí você perde 2 titulares e o comandante dessa nave. Vamos fazer um exercício básico aqui. Se o Arthur Jorge ainda fosse técnico do Botafogo, olhando para como o Botafogo se comportava na temporada passada e quanto o Luiz Henrique demorou para se adaptar à maneira como o Arthur Jorge gostaria, né? A gente ficou com a última imagem do Luiz Henrique, que foi ótima, mas talvez tenha sido o jogador do 11 ideal do Botafogo que mais demorou a se adequar à forma como o time tinha que trabalhar. Por quê? No time do Arthur Jorge, o Vitinho atacava muito o lado direito, chegava na frente, o Vitinho chegou no meio da temporada, mas geralmente o lateral direito do Botafogo se apresentava à frente e esse ponta do lado direito tinha que vir circular. Tá. O Luiz Henrique teve uma dificuldade no início por conta disso. Não acho que o Arthur, por exemplo, ia se adequar ao que o Arthur Jorge gostaria como equipe. O próximo técnico do Botafogo pretende usar o seu lateral direito passando bastante e o Arthur por dentro, ou o Arthur por fora, o lateral jogando por dentro, ou sendo um lateral mais base? Essas respostas a gente não tem ainda. É muito difícil você ir ao mercado para contratar jogadores antes do seu treinador. A gente falava no caso do Cruzeiro do que é o ideal, para mim o Botafogo também foge do que é o ideal. A escolha do técnico, o que ele pensa, o que ele tem como modelo de jogo, formatação de equipe, a partir disso você vai ao mercado. Bom, é um bom jogador, talvez não esteja mais na sua melhor fase, já experiente também. Botafogo acerta? Acerta, não é um jogador como o Luiz Henrique, não é um jogador da qualidade do Luiz Henrique, não. Inclusive, quando ele jogou no Bahia, ele jogou no Palmeiras lá atrás, foi para o Bahia, depois foi para o Red Bull Bragantino. Acho que a melhor fase da carreira dele foi no Red Bull Bragantino, né? E aí voltou para o Palmeiras, com grande expectativa, e não foi um jogador decisivo, né? Ele chega para substituir o Luiz Henrique, um peso enorme, né? Vai jogar com a camisa 7, que é a 10 do Botafogo, né? A camisa com mais história e tal. Acho que chega numa situação complicada, né? Paulo Jamelli chega num grande clube e recebe a camisa com o número do ídolo. Melhor ou pior, Jamelli? É bom. Eu acho que é bom, cara. O jogador tem que ser, né, nesses momentos aí que você vê o jogador que é diferente, né? Que assume. Eu acho que um desafio desse é sempre uma oportunidade, cara. Eu acho que é uma oportunidade do cara mostrar e falar, ó,
Isso aqui é o set do Garrincha, do Túlio, tudo que o Maurício, de todo mundo que jogou lá já no Botafogo, é o Luiz Henrique mesmo, a última agora. É recente, porém é muito importante. Ah, mas eu acho melhor. É melhor você chegar numa dessa aí do que o cara te dar a 33 e falar, meu, se vira aí e tal. É melhor pegar. O Botafogo se prepara para 2 clássicos seguidos nesta semana. O Botafogo enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira e espera vencer a partida contra o seu rival. Primeiro jogo do Botafogo com a equipe principal nesse campeonato carioca. Outro jogo que o Botafogo vai jogar nesse final de semana é a final da Supercopa do Brasil contra o Flamengo lá em Belém do Pará. O Botafogo se prepara para essa partida e tem aí o reforço para o jogo da final da Supercopa do Brasil. Arthur vai para o jogo, está fora contra o Fluminense, mas está liberado para atuar contra o Flamengo. O Botafogo está no mercado em busca de um novo treinador para a temporada 2024 e o nome de Rafa Benítez acaba de avançar. Botafogo está fechando aí a contratação do lateral, melhor dizendo, do técnico Rafa Benítez, que fechará com o Botafogo. Está aí, segundo o GE, estão acertando, né, o tempo de contrato, salários, e deverão acertar aí muito provavelmente em breve, acertar a chegada do treinador espanhol, campeão pelo Liverpool, Real Madrid, Newcastle, entre outras equipes, Milan, Inter de Milão, chegará para ser o novo treinador do Botafogo nesta temporada. Com ele, o Botafogo também quer mais 3 reforços para 2025, pelo menos até o meio do ano. O Botafogo busca ainda um jogador que jogue pelas beiradas do campo, um camisa 10 e também um centroavante para substituir o atacante Tiquinho Soares, que fechou com o Santos. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade.